Programa Chico Belezura. Oferecimento Buffet Giramundo. Ai, meu, onde será que tá isso que eu tô procurando? Deixa eu ver aqui embaixo do chapéu. Ah, mas que é isso? Cenoura! Mas cenoura é de coelho. Mas não é cenoura nem que eu tô procurando. É um ninho do coelho que deve ter botado um ovo de chocolate por aqui. Ô, Chico! Ô, Chiquinho, tudo bom? Chico, o que você tá fazendo aí, Chico? E eu tô procurando o meu compadre aqui, o vizinho. Tá dormindo, é, Chico? Que dormindo? Eu tô Ah, procurando. Chico! Presta atenção. Eu tô procurando ninho de coelho que deve ter botado ovo de chocolate, porque esse mês foi mês de abril, né? E aí falaram que era tarde da Páscoa. Eu tô procurando aqui o ninho de chocolate. Ai, Chico, já entendi tudo, Chico. Ó, Chico, O quê? vem aqui perto de mim que eu vou te contar essa Ah, história, claro, viu, Chico? claro, só um minuto, peraí. Pode Essa contar. história, Chico, é sobre a Páscoa, Chico. É sobre a Páscoa. É, sobre a Páscoa, Chico. Então me conte o que você sabe. Então, ó, eu vou te contar. Na verdade, compadre, o coelho não bota o ovo. Ah, não? Não, ele é um mamífero, Chico. Ah, mamífero. E mamífero não bota ovo. Ah, entendi. É, ó, todo mundo diz que o coelho é o símbolo da Páscoa, sabe por quê? Porque é vida, Chico. O coelho é o bicho que mais tem filho, Chico. Ah, por isso que é símbolo de vida? É, porque ele tem muitos filhotes, Ah, Chico. entendi. Então ele tem um monte de fiote, aí significa vida, que significa Páscoa. Olha só que fácil. Ó, é mais ou menos assim, ó. O ovo da Páscoa, Chico, é invenção do comércio, sabe assim? Do Dos comércio? mercados, das lojas, Chico. Comércio? É, eles fazem isso que é pra vender mais chocolate, Chico. Ah, entendi, olha só. Mas olha, ao invés de nós comer só ovo de chocolate, sabe o que nós podíamos comer? Ah. Porque o coelho come cenoura, né? Claro. Aí nós podíamos comer, sabe o quê? Bolinho de cenoura. Ai, que é uma delícia, não é mesmo? Ai, que delícia. Ó, eu adoro. Ô, Chico, e se faz bem pro coelho, pode fazer bem pra gente também, É claro, né? mesmo, eu concordo. Mas, ô Chiquinho, sabe o que eu lembrei? Assim, ó, que no mês de abril também é dia de uma outra coisa muito importante. Você sabe sobre o que é? Ah, eu sei. O quê? É o dia do índio, Chico. Ah, dia do índio. Lá na escola a professora falou, todo mundo vai imitar o índio. Aí eu passei assim, tinta no rosto, passei tinta aqui no peito, e aí todo mundo ficou igualzinho o índio, Chico. Que belezura. É. Mas que dia que é o dia do índio mesmo? Ué, dia 19 Ai, dia 19. de abril. Ah, de abril? É, É mesmo? é verdade, Chico. Então foi agora há pouco que foi o dia do índio. Ah, que belezura. Olha só! Você sabe que assim, ó, eu já aprendi muitas coisas sobre índio, né? Aí eu aprendi, assim, várias danças de índio. Eu aprendi também, assim, a como fazer, como que se diz? Aqueles rituais dos índios, né? Ah, eu vou buscar um cocar lá em casa que eu fiz de 3 penas, Chico. Não, peraí, que eu quero falar uma coisa pra você primeiro, fala. assim, ó. O índio, ele é muito importante pra nós, né? Aham. E assim, foi a primeira civilização aqui do Brasil, né? Que quando chegaram no Brasil, as primeiras pessoas que moravam aqui eram os tardo-índios, né? Então nós temos que respeitar muito esses índios, não é mesmo, compadre? Ô, Chico, eu O tenho um quê? amigo lá na escola que ele é descendente de índio. É mesmo? É. E você sabe por acaso, assim, o nome dele? Eu sei. É como que é? É Aritana. Aritana! É, na verdade a gente chama ele de Aritana, mas não é Aritana, é Araci. Araci. Ai, que nome bonito, gostei. O nome indígena é muito bonito. É. E eu tenho um desafio pra você. Quero Fala. ver se você consegue. Vamos terminar esse bloco fazendo uma dança do índio que eu vou ensinar pra você? Ah, vamos. Olha, é assim, uma música assim, ó. Eu vou mostrar pra você assim, ó. É 1, é 2, é 3 e é já. E depois, e depois, e depois, e tuque, e tuque, Ai, que belezura. Eu sei uma também, viu, Chico? É mesmo? É. Vamos lá no Rio, Vamos lá no Rio. vamos lá no Rio. Ai, que calor. Oi, gostei mesmo dessa música aí da tribo indígena, viu, Chiquinho? Ô, Chico, O quê? essa música aqui, sabe onde é que canta? Aonde? Quando tá lavando roupa, Chico. Ah, entendi. E ó, já que nós terminamos o outro bloco falando de índio, eu queria contar um caos indígena hoje, pode ser?
Ford, vai ter curumim nessa história? Vai ter vários personagens fantásticos. Pô, que legal, Chico. Então, ó, ouve só como é que é, ó. Criançada, pra vocês também esse caso muito especial, que é o caso de como que surgiu as estrelas. E aconteceu mais ou menos assim, ó. Tinha um garoto, um compadre, um índiozinho, que estava apaixonado pela lua. Onde já se viu um compadre apaixonado pela lua, não é mesmo? Ele olhava para aquela lua estrelada, para aquele ser bonito à noite e via aquela lua cheia, bonita, cheia de brilho. E é quem que consegue resistir, não é mesmo, Chiquinho? É uma verdade. lua tão cheia de brilho, não é mesmo? É, eu tô procurando uma lua. Mas olha só o que aconteceu. Quando ele ficou olhando para a lua, ele teve uma ideia. Ele falou assim, eu podia também ser uma lua, porque assim, existe 4 luas, né? A cheia, a minguante, a crescente e a... Como é que é mesmo o nome da outra? Nova? A nova, né? Ele falou assim, se eu me transformasse numa dessas luas, eu podia fazer uma visita para a lua cheia lá no céu, né? Aí, ele muito esperto, como ele morava numa tribo indígena, ele foi falar com o seu pajé, né? E com o seu cacique para ver o que podia fazer. O seu pajé teve uma ideia, porque ele era curandeiro, ele era mágico. Ele falou assim, vou transformar você, compadre, numa lua muito bonita. E transformou o compadre índio numa lua crescente. Mas você não sabe o que aconteceu? A lua crescente veio antes da lua cheia. E aí, mesmo ele sendo lua, ele não conseguia encontrar a lua no céu. Porque quando ele era crescente, a nova vinha depois. E quando era nova, ele vinha depois. Aí ele teve uma outra ideia. É claro que ele ficou com o coração partido, né? Aí ele resolveu fazer uma surpresa para a lua. Todo dia de noite, ele deixava um presente para a lua cheia, porque era ela que vinha depois, né? Você sabe o que ele fez? Olha só, ele fez as estrelas e começava a brilhar no céu, ia deixando a lua hipnotizada e cada vez mais apaixonada. E foi assim que nasceu as estrelas. E você gostou, Chiquinho, desse caos apaixonado que eu contei hoje, dos índios? Ai, Chico. Ai, eu gostei. Uai, por que você tá suspirando aí agora, hein? Ah, porque, Chico, eu fiquei assim apaixonado pela lua, viu, Chico? É mesmo? Ô, Chico, então é por isso que as estrelas são assim, tão brilhantes, Chico? É claro, né? Porque quando a gente tá apaixonado, a gente deixa as coisas bem brilhantes, assim, bem bonitas, bem feitas, não é mesmo? É, e a lua cheia deixa a gente mais feliz, né, Chico? É mesmo, sabe que outro dia eu tava lá sentado com a Gerarda, meu grande amor, né? Nós ficamos olhando a lua. Ai, meu Deus do céu, meu coração batia muito forte, viu? Ah, o que, Chico? É a Gerarda, ué. Então não é a lua, não, viu, Chico? São os olhos da Geralda. Os olhos da Geralda, quando brilha, ai, que brilho bonito. Olha, você para de falar dos olhos da Gerarda, porque ele é meu amor, viu? Ele não vai ficar com o olho pra cima dela, não, viu? Mas você falou da minha amiga lá, da minha amiga que quer ser minha namorada também? Ah, Chiquinho, pode parar, não tô gostando dessa história não, viu? Júlia! Vai ver só, viu? Vou chamar minha namorada. Ai, chegamos aqui de novo. Ô, Chiquinho, sabe por acaso o que nós vai fazer aqui agora, nesse momento? Sabe o que é? Nós vamos fazer uma arte. Sabe que arte que é? Claro que eu sei! Ai, claro que sabe. A gente vai dar um nó na crina do cavalo, que nem o Saci Pererê. Ai, você tá doido? Vai dar nó na crina do cavalo? Claro que não. É outro tipo de arte. É uma arte mais artística. Sabe o que é? Hoje eu vou ensinar a fazer, como que fala? Estrela. Já que nós contamos o caos das estrelas, né, dos índios, o que nós vamos fazer? Estrela com formas geométricas, com os traços retos e não retos. O que você acha? Legal. Vou fazer? Vou ensinar você em casa, então, pessoal, que é bem fácil, ó. Ou você vai precisar do quê? De uma folha em branco, para você poder fazer o desenho, e um lápis que você preferir de qualquer cor. Eu vou pegar aqui hoje, sabe o quê? Deixa eu ver aqui. O que você acha desse lápis aqui, Chiquinho, azul? Você gosta? Eu gosto. Ô, Chico, O quê? sem falar que estrela deixa a gente mais feliz, né? É claro, né? Que nem a Páscoa. É isso mesmo, tá certo. Porque estrela lembra a lua. Ai, deixa eu fazer logo esse desenho, menino. Eu também quero. Ó, então vai ser assim, pessoal, ó. É muito simples. Ou você vai fazer um traço reto de fora a fora da folha, muito simples assim, olha só.
Eu tô fazendo sem régua, né, Chiquinho? É. Mas você pode fazer com o quê? Com régua. Régua, né mesmo? Fica retinho, pra né? ficar reto, né? Mas é que eu gosto de desenho livre, pra aprender e treinar a tarde da coordenação motora, Fala né a mesmo? verdade, Chico, você não sabe usar a régua direito. Aí fica quieto, vamos fazer. Ó, vamos continuar o desenho aqui, ó. Você confunde. Ó, aí você vai fazer outro traço formando um crucifixo, um X na folha, né? E os traços têm o mesmo tamanho. Agora, para melhorar, você vai fazer o quê? Vai fazer o mesmo traço menor entre os grandes que já foram feitos. Um assim e um assim, ó. Formou outro X em cima daquele X, não é mesmo? É. Agora que é o mais fácil de tudo, que nós vai fazer o tar de triângulo, que é uma forma geométrica, não é mesmo? É verdade, pra pintar depois. É isso mesmo. E faz assim, ó. Vai juntar as pontas das linhas uma com a outra. Assim, ó, bem fácil, ó. Junta essa aqui, aqui. Aí depois junta essa aqui, aqui. Aí junta essa aqui. Tá vendo, aqui. criançada? É facinho de fazer. É uma belezura, olha que beleza, tá ficando. Assim. Aí junta essa aqui e essa aqui. Olha só como que tá ficando. Facinho. Sabe facinho. o que tá fartando agora? Por quê? Nós pintar. Ué, Vamos pintar? Vamos. Assim, ó, vou pegar uma outra cor aqui, vou pegar o vermelho, assim, ó. E você em casa escolhe a cor que você quiser, claro, né? Aí, ó, você vai preencher os triângulos da cor que você quiser. pode ser pintando. amarelo. Pode ser até verde, né, Chico? Até verde, pode ser... O que mais, assim, que eu gosto de marrom, né mesmo? É, pode ser assim, azul, aquele tom de Portinari. É isso mesmo. Aí você vai pintando, parte por parte, sabe como que vai ficar? Porque eu sou muito esperto, já trouxe uma prontinha lá do interior. Assim, ó, É, vai Chico, ficar você assim, é ó. espertão, hein, Chico? Olha só como é que fica, olha. Ô, Chico, essa você fez, assim, ficou bonita, mas eu te ajudei, né, Chico? Ah, é claro, né? Vou revelar que ajudou. E ó, fiz outro tipo de estrela, que é só fazer triângulos a mais e você vai formando a estrela que você quiser, viu só? É. Nossa, dá pra fazer um monte, criançada. Um monte que você quiser. Aí você pode fazer assim, ó. Você pinta de verde, de amarelo. Ô, Chico, dá pra pintar de amarelo cor do girassol, Chico. É claro, mas olha, já falei isso. Você quer parar de me repetir? Ai, Chico, desculpa, né? Ô, Chiquinho, Ah. falando em estrela, tem umas estrelas aqui que mandaram pra gente, como que fala? Cartinha, pedindo pra nós mandar um abraço. Vamos mandar um abraço pra eles? Opa, vamos, eu guardo essa hora, Chico. Então, peraí, pessoal, que eu deixei escondido aqui embaixo. Deixa eu ver onde que tá. Olha aqui, ó, achei, ó. Chico pegou tudo. Olha só. Ó, então vai um beijo muito especial pra essas pessoas, ó. Dona Tereza Menini, olha, tem 65 anos e assiste Nossa. nós. É, ela é nossa coleguinha. Ó, a dona Ivani, o seu Anísio, a dona Leidiane, o seu Lucas, que mora lá no Guanabara 1. Ah, quem mais aqui? O seu Isaac Luiz de Souza. Sabe quantos anos ele tem? Pô, Tem 1 ano só e já assiste. É legal. Um beijo pra vocês, ó. Ó, valeu, pessoal. Legal. Pessoal, muito obrigado mesmo, assim, por estar sempre assistindo nós, né? E fiquem sempre ligados aqui no programa Chico Belezura. Chico, e Chico, você esqueceu de mostrar foto, Chico. A foto, tem uma A foto. foto aqui, Chico. Aqui, A foto olha do só. Luiz, Chico. Não é que eu esqueci, eu tava ficando a melhor estrela pro final, ó. Seu Luiz Eduardo, da Cidade Nova também, mandou essa foto pra nós aqui. Que legal. Ó, um beijão pra você, viu, Luiz? Um beijo pra vocês, pessoal. Ó, e até a próxima, hein? Tchau mesmo, pessoal.